Saudações a todos. Então, retomando o nosso projeto Entre Palavras, a categoria de hoje vai ser ideia, eidos. Principalmente porque é um dos termos mais importantes para se compreender a filosofia grega e, em particular, a filosofia platônica e a filosofia aristotélica. Então, mais uma vez, nós vamos utilizar o Ivan Gobry e o Giovanni Reale para nos apoiarmos nas suas definições. Então, vamos começar pelo Gobry. Eidos, essência, ideia, forma, gênero. Em latim, species, forma, essência. A palavra eidos tem múltiplos sentidos que encerram, de qualquer maneira, a noção de generalidade, seja nos seres, seja na inteligência. Eidos deriva do verbo arcaico e poético eidomai, apareço, sou visto, donde o sentido primeiro de eidos, aspecto, aparência. O perfeito do inusitado eido, ver, oida, adquire um sentido presente, sei. Só tardiamente e de modo acessório, eidos adotou o sentido filosófico. É a palavra latina species, que significa ao mesmo tempo aspecto e espécie, que melhor traduz o duplo sentido. O próprio sentido filosófico pode adquirir diferentes significados: metafísico, físico, psicológico e lógico. Então, sentido metafísico. A essência dos seres pode ser de duas espécies. A. Transcendente às coisas. É o sentido platônico. As essências formam um mundo inteligível. São verdadeiras realidades. Fedro. Existem em si. Fedon. E por si. Fedon. E Parmênides. A essência é substância. Ousia. Teteto. É eterna, sem começo nem fim. Timeu. É perfeita, absolutamente pura. Ou seja, não admite nenhum elemento estranho a si mesma. É as essências que se deve atribuir à existência do mundo sensível. Pelo fenômeno da participação, metexis, graças ao qual as coisas são constituídas com base no modelo, eikon, das essências. Em Sofista, Platão coloca no ápice das essências 5 delas que foram chamadas, restringindo-se à sua significação lógica, os gêneros supremos. São o ser, toon, o movimento, rekinesis, o repouso, estabilidade, estasis, o mesmo, tauton, o outro, heteron. Platão exprime o em si, que é essência, quer pelo adjetivo autos, ele mesmo, quer pela forma ho esti, o que é. Aristóteles empenhou-se na crítica da filosofia das essências própria de Platão, especialmente na metafísica. Ele costuma designar a essência platônica com o termo ideia. B, então, segundo sentido. Imanente às coisas. Esse sentido já se encontra em Pitágoras. Ele atribui às essências eide e ideai uma essência inseparável dos corpos. Em Aristóteles, as formas específicas eide são idênticas à quididade, toti enai, ou seja, aquilo pelo que elas se definem. Elas são, assim, imanentes à realidade. Metafísica. Essa citação da metafísica, né? Em De Anima, a alma, na qualidade da forma do corpo, é chamada ao mesmo tempo de eidos e morfé. Assim, a substância humana pode ser definida quer pela matéria, quer pelo eidos, quer pelo composto das duas. Encontra-se essa noção em Plotino. A alma é uma forma eidos imanente, a si mesma, e o mal
toukakon é a forma do não ser. Sentido físico. É o sentido metafísico aplicado aos seres da natureza. É próprio de Aristóteles e frequentemente tem como sinônimo morfé. Convencionou-se então traduzir esse duplo termo como forma. As realidades sensíveis são compostas por dois princípios, matéria, rilê e forma. Citação da física. A forma, assim, é uma causa, aitia. Aí o próximo sentido psicológico. A ideia é mental. Encontra-se eidos com esse sentido em Diógenes de Apolônia e em Parmênides. Neste último, o plural eidotes, mas também é encontrado em Platão, na esteira de Sócrates. Este emprega, então, de preferência a ideia. Assim, é a ideia do bem que temos em nosso pensamento, citação do Crátilo e da República. A ideia do ser obtida pelo raciocínio, citação do Sofista. Sentido lógico, o último sentido. Ideia geral ou imagem da essência universal das coisas no pensamento. A ideia mental, quando adquire um sentido que pode definir toda uma classe de ideias, torna-se essência lógica. É assim que, no Fedro, Sócrates incentiva os ouvintes a adquirir a ideia por meio de um exercício racional que vai da multiplicidade das sensações à unidade. Essa palavra pode então assumir o sentido de espécie em Parmênides, no caso, Parmênides, o diálogo de Platão. São enumerados três pares contrários: semelhança e dessemelhança, pluralidade e unidade, repouso e movimento. Para Aristóteles, a definição de um ser não é feita de acordo com a matéria, mas com a forma, eidos. Citação da Metafísica. Em outro lugar, ele vê o eidos como espécie no gênero genos. É nesse sentido de espécie que o termo às vezes é empregado. Há 4 espécies de realeza, por exemplo, na política, há 3 espécies de retórica, citação da retórica, 3 espécies de desprezo, também da retórica. E aí tem uma nota de rodapé referente a essa filosofia das essências de Platão. E é interessante ler essa nota. Não se deve dizer idealismo platônico, pretextando-se que a filosofia de Platão é uma doutrina das ideias. O idealismo é uma teoria que vê o pensamento como única existência ou como fundamento da realidade. Ora, as ideias platônicas, único fundamento da realidade, existem realmente fora do pensamento. Portanto, é um realismo e até um hiperrealismo. Então, leitura do Gobry. E a gente vai ver um pouco do Giovanni Reale. Destaco que essa categoria, por ser mais importante, demandará um vídeo também mais longo, porque o Giovanni Reale faz questão de fazer uma distinção, por exemplo, entre ideia e eidos para poder esclarecer bem a questão. Então, primeiro vamos em ideia, porque ele faz referência a eidos aqui. Ideia. Ideia de ideen, que quer dizer ver, correspondente à forma. Primeiro significa a forma sensível em geral. Depois, na linguagem filosófica, assume o significado técnico, ontológico e metafísico. Já em Demócrito, átomos, ideia, indica a forma geométrica do átomo. O termo torna-se famoso com Platão, o qual, em consequência das conquistas da segunda navegação, chama ideia a realidade suprassensível, o modelo, o paradigma inteligível, o ser puro. Ver as explicações que demos a respeito no volume 3º. Platão usa também o termo eidos como sinônimo para indicar a ideia. Com Aristóteles, ao invés, os dois termos são rigorosamente distintos. A ideia transcendente, o estagirita, ou seja, Aristóteles, contrapõe a forma imanente. Não só na história do platonismo, mas também na história da metafísica em geral, a teoria das ideias permaneceu como ponto de referência constante.
Quanto às mais significativas discussões sobre ideias e seus respectivos repensamentos teóricos da antiguidade, ver, além das críticas aristotélicas, volume 4, as polêmicas no interior da própria academia, volume 3. Particularmente, depois do esquecimento da era helenística, ver a conspícua forma de Filo de Alexandria, volume 7, os repensamentos médios platônicos, volume 7, e mais ainda a reformulação da doutrina em Plotino, o qual a insere na sua concepção hipostática, com os dados com os quais falamos em volume 8. E aí vamos para Eidos, que é curto, mas extremamente direto. Na história do pensamento grego, é possível distinguir ao menos 5 fases na evolução do significado do termo eidos e da relativa problemática. 1. No âmbito do pensamento pré-socrático, o termo não tem ainda um uso técnico e, na maior parte das vezes, tem um significado corrente de forma. 2. Em Platão, eidos torna-se um termo técnico e normalmente é usado como sinônimo de ideia, aí o verbete, e exprime, portanto, o que se pode considerar o resultado fundamental da segunda navegação, a saber, a forma inteligível, com os matizes e características que indicamos no volume 3. Então, 3, agora em Aristóteles. Aristóteles move áspera polêmica à transcendência das ideias com respeito às coisas sensíveis e nega que existam formas como substâncias separadas. É verdade que a forma existe para o estagirita como essência inteligível e é mesmo um princípio fundamental, mas ela não é separada e sim imanente às coisas. Ele adota o termo eidos justamente para indicar a forma imanente das coisas, a sua essência e a sua substância fundamental. Citação. Chamo eidos a essência e a substância primeira, metafísica. Para Aristóteles, as únicas formas que existem separadas da matéria são as inteligências. Volume 4. Em Aristóteles, o eidos também recebe o significado de espécie, como explicamos no volume 4. E aí o quarto sentido agora. Com o renascimento do platonismo, as posições de Platão e Aristóteles, antitéticas neste ponto, são mediatizadas. As ideias platônicas tornam-se os pensamentos de Deus, ao passo que as formas tornam-se o inteligível imanente, ou como diz Albino, o inteligível segundo. O reflexo da ideia na matéria. Quinto sentido. Plotino mantém essa distinção, inserindo-a na sua concepção hipostática geral. As ideias estão no espírito, as formas ao invés, na alma, e constituem o momento extremo da criatividade da alma. Plotino a chama igualmente de logoi. Então vejam, eu fiz questão de demorar um pouco mais com essas duas definições de eidos e ideia, porque a todo tempo a gente vai fazer referência a elas a partir de agora, e eu não vou retomar durante as aulas essas explicações. Até porque a primeira coisa que vocês têm que fazer em relação a essas definições de caráter filosófico é separar o sentido corriqueiro, vulgar da língua ordinária para o sentido técnico, ou portanto o sentido filosófico desse termo, que é a nossa pretensão aqui nessa série de vídeos do projeto Entre Palavras. E, inegavelmente, essa categoria de ideia, ela faz toda a diferença para poder se compreender minimamente os traços da filosofia grega antiga, em especial a filosofia platônica e a filosofia aristotélica. Perfeito? Então, até breve.